Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Sempre no oferecimento da Cressol, que está sempre conosco, oferecendo vários serviços, vários planos para que os servidores possam estar fazendo com que os seus recursos financeiros sejam melhorados a partir dos produtos oferecidos pela Cressol. Estamos aqui com o Dr. Sávio, o Ronaldo também na parte técnica. Dr. Sávio, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. Hoje temos uma pauta aí bem interessante para levarmos aos servidores e à comunidade. Exatamente. Mas antes, eu peço aos nossos colegas servidores que deem uma atenção nos próximos dias aos grupos de WhatsApp, porque estaremos enviando um link aonde os servidores vão ter acesso e através do seu CPF eles poderão estar fazendo a escolha do presente natalino. A gente está fazendo isso, vai fazer durante todo o mês de julho, e a gente está oferecendo dois presentes, que serão a cadeira ou a ave natalina. Então os servidores estarão podendo optar entre um ou outro, e isso vai acontecer durante todo o mês de junho, mas vai ser todo ele via meios de comunicação, internet, né? via nosso site, e os servidores então poderão estar acessando. A gente vai enviar o link, cada um acessa e faz a sua escolha, e também nesse mesmo momento a gente vai estar fazendo a atualização de dados cadastrais. Então fiquem atentos, nos próximos dias a gente vai estar postando nos grupos o link para a escolha. Mas, doutor Sávio, o senhor já adiantou aí o nosso assunto principal do dia de hoje, né, onde a gente recebeu algumas notícias bastante importantes, decisões tomadas na Justiça, mais precisamente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, referente à questão da forma do reajuste anual do piso nacional do magistério. Os desembargadores da 4ª Região, então, eles tomaram uma decisão diante dos questionamentos feitos por um grupo de municípios, uma associação de municípios, né? E, doutor, eu vou deixar para o senhor explicar para nós aí qual foi essa decisão e qual o impacto dessa decisão diante da nossa categoria. Olha, a gente já vem há muito tempo, né, discutindo essa questão do piso do magistério, e desde as primeiras discussões nós salientávamos que a regra que estava sendo utilizada era a regra vigente nos anos anteriores e que foi sempre utilizada para fazer essa atualização salarial, né, dos profissionais de educação. Então teve aí um determinado período aí, 2021, aí, que começou a se questionar, dar uma ênfase muito grande, né, a essa questão de que os aumentos não poderiam ser concedidos através de portaria, porque isso não teria legalidade, uma vez que municípios, estados e a própria União precisariam emitir uma lei estabelecendo esse valor todo ano. E a partir daí tivemos também essa emenda condicional 108, 2020, então se criou ali uma certa confusão, uma confusão planejada, vamos dizer assim, né, num sentido de desestabilizar esse ordenamento jurídico que tinha, para fins de, junto com isso, jogar muitas informações nas vias públicas com relação a salários que o magistério tinha que pagar, o que recebia, e isso foi criando-se se inflacionando essa visão, e, consequentemente disso, nós tivemos várias ações judiciais, onde, num primeiro momento, a própria Justiça Federal ela concedeu uma liminar suspendendo os efeitos, né, dessas portarias, a 67/2022 e a 13/2023, e a partir disso estava instalado, né, essa insegurança com relação a essa questão do piso do magistério. Então, nós estamos aí há 3, 4 anos
nessa discussão, salientando novamente que o entendimento era pela validade, a legalidade, a legitimidade dos atos que estavam sendo praticados e que, por sua vez, deveriam ser cumpridos por todos os gestores, né, seja em qual nível for. E agora nós tivemos, então, no dia 15 de maio, aqui uma decisão em segunda instância, né, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o tribunal, então, não em definitivo ainda, né, porque cabe recurso, mas de uma forma extremamente bem embasada, ele validou, né, a questão da Lei 11.738 de 2008, e assim como também reconheceu a validade das portarias para fins de estabelecer o pagamento do piso, né, do magistério. Então, nós estamos nessa impasse agora, né, Jonas, no sentido de ver qual vai ser também a reação dos gestores com relação a esse entendimento, né, porque é um valor devido. E se nós falamos que é um valor devido, nós temos já um passivo construído aí ao longo desses últimos anos. Se foi decidido que as portarias de 22 e de 23 são válidas, significa também dizer que as 24, 25 e a de 21 também são válidas, e as anteriores todas também Exatamente, são válidas. Porque a discussão é a mesma, né? Independente do ano da portaria. A discussão teria que ter uma lei estabelecendo o piso, né? E agora, como a gente vê no acórdão aqui publicado, não, né? São válidas tanto a lei da 2008 como as portarias que foram expedidas para conceder o piso do magistério. E além disso, nós temos a questão de suplemento, de complemento de verbas que o governo federal também pode e deve fazer no momento que os municípios alegarem que não têm condições de fazer esse pagamento. Entende? Então, tu tem um dispositivo legal, mas também tu tem a questão da União, na medida em que tu demonstrar e comprovar para ela que tu não tem condições de cumprir essa questão da portaria, a União também estará complementando esses valores. Então, não resta ou não há uma justificativa ainda, né, Jonas, para que isso não seja imediatamente implantado. No próprio município, né? O nosso município aqui de Santa Rosa, ele não paga o piso de acordo com todas essas portarias também. Os índices eles não foram adequados a essas portarias, nem de 21. Agora a gente vai ter que sentar e verificar cada uma por uma, né? Obviamente, mas a princípio a grande maioria dos índices não foram aplicados ao magistério de Santa Rosa. Teve um ano que a gente sabe que até houve uma proximidade, ou até talvez Santa Rosa teve um plus a mais para os professores, mas de forma geral, nos anos seguintes, nos outros todos, não houve. Né? Sempre o magistério teve reposições abaixo do indicado pelas portarias, que agora então tem amparo legal e obrigação do município de fazer isso. Doutor Sávio, isso acontece automaticamente ou o município ainda tem que construir isso através de lei? Olha, os municípios fazem isso através de lei, né? Mas é algo que compete ao executivo, né? E algo simples aí, não demanda tanto esforço, né? Até porque tem os anos anteriores aí que quando foram concedidos aumentos, e temos essa situação prática aí já bem estabelecida pelos municípios e não há dificuldade nenhuma. A questão é essa questão do esgotamento, né? Nós tivemos aqui uma decisão e a tendência é que haja recursos quanto a isso, né? Nós tivemos algumas outras situações aí a nível de país, onde houve algumas decisões favoráveis também ao piso, que acabaram por chegar junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu imagino que a tentativa aqui vai ser a mesma, né? De levar ao Supremo e
retardada, de fato. Exatamente. A partir do momento que foi para o Supremo, vai ter alegação. Tá sob júdice, pode mudar tudo e reverter, enfim, mas a questão é, as decisões do STF até agora foram muito no sentido da decisão desse acordo do tribunal, né? Pela validade dos atos, pela legalidade do piso do magistério. Então, não se criou uma jurisprudência a nível federal contra o piso. Então, eu quero acreditar que, se for igualmente para o Supremo, a tendência é que seja mantido esse entendimento. Até porque, para que o Supremo modifique a decisão do TRF4, teria que haver alguma coisa muito grave e contraditória na decisão. Uma inconstitucionalidade de alguma coisa, né? Algum fato que contradiz outras leis, mas nada disso é encontrado na legislação. O que nos leva a crer que, se for para o Supremo, possivelmente seja apenas para que os municípios ganhem tempo em não pagar todos esses devidos e saldo devedor aos professores. Por outro lado, a população tem que também estar cobrando dos gestores, porque isso acaba gerando um passivo grande para o município. Esse dinheiro é de direito dos professores e não do município estar usando isso em outras finalidades. É recurso que deve ser pago com salário de professores. E aí nós temos um impacto também na questão do nosso Instituto de Previdência, porque nós já desde o início do mandato Mantei, quando a gente começou a enfrentar esses problemas, a gente já alertava o prefeito. E aí vem advogados de outras instituições, de associações de municípios, e afirmam o contrário, sugerem formas de até estar burlando a lei, inclusive, né, com mudanças de leis municipais, para que daqui a pouquinho não se aplique, mas não se pague. Né, e isso gera esses custos que vão ter que ser pagos, que nós estaremos cobrando com certeza da administração municipal. Doutor Sá, quais são os caminhos próximos, nós aqui, quanto sindicato, que nós vamos buscar em relação ao direito desses professores que não estão recebendo? Olha, a gente vai, no primeiro momento, continuar acompanhando a tramitação do processo, né, Jonas? E aí vamos ter que ver também com a categoria aí qual vai ser o caminho, né? Se vai ser uma busca ainda administrativa perante o executivo ou se vai ser o caso de se judicializar, né? Buscando via poder judiciário aí o pagamento desses valores. Uma das coisas, com certeza, que a gente vai encaminhar via administração também, né? Oficial da administração, já que estamos tomando conhecimento desse acordo, né? A gente vai encaminhar via sindicato, né? Via oficial da administração municipal, e exigindo o cumprimento da lei, inclusive com alguns valores, aí a gente talvez está calculando também, e vamos solicitar que a lei seja cumprida, pelo menos a partir de agora, que se faça a correção, porque para que não se gere mais passivos para o nosso município, porque a gente tem aqui debatido e dito que o servidor, o professor, ele também é um cidadão de Santa Rosa, ele também depende dos serviços oferecidos pelo município. E quando a gente tem um passivo muito alto, isso acarreta numa dificuldade do próprio município, mas isso não é por culpa do servidor, não é por culpa nossa. Muito pelo contrário, a gente fez um esforço danado, tentamos diálogo com a administração municipal e esse diálogo nunca aconteceu, para que a gente pudesse estar debatendo e achando uma forma para que esse passivo não viesse a ocorrer tal qual ele vai chegar. E a conta vai ter que ser paga pelo município e, na qualidade de representante do município, quem estiver lá de prefeito. Exato, e eu acho que é importante isso que tu falou, porque a maioria das entidades sindicais aí buscaram essa conversa e houve uma blindagem, vamos dizer, em cima do assunto, né, de não se dialogar, de não se buscar alternativas, né, se segregou, né, o magistério como algo que não precise, não necessite desse valor, acaba se entrando num julgamento, né, da própria qualidade dos servidores, e isso não é muito bom, né, não é nada bom, na verdade, né, porque o que é uma lei federal, a gente deveria se movimentar para garantir, que nem tu falou,
são dinheiros que poderiam estar circulando no comércio, enfim, em todas as áreas aí do município, e por sua vez hoje há essa limitação de compreensão que nós esperamos que a partir dessa decisão tenha um novo rumo, né, que se restabeleça a ordem aí e a questão da lei, e isso passe a prevalecer e se restabeleça essas atualizações com relação ao piso do magistério. É o que nós vamos fazer, é o que nós estaremos trabalhando nos próximos dias, né, doutor Sávio? Estaremos se debruçando aí para ver qual o melhor caminho a ser tomado. Também o doutor Sávio falou uma coisa muito importante de a gente estar reunindo a categoria. A gente também está preparando uma assembleia, né, para a semana que vem, já os colegas fiquem atentos também. Na semana que vem a gente vai estar nos reunindo em assembleia, porque a Unimed já encaminhou a proposta, uma nova proposta para nós, e nessa mesma assembleia a gente vai estar também chamando a categoria do magistério para que nós possamos estar debatendo esse assunto e quais as ações que a gente vai estar fazendo e sugerindo também para nós termos uma pressão ao Executivo Municipal para que seja cumprida essa lei, né? Essa lei precisa ser cumprida e não parte só do magistério, parte de toda a comunidade, porque nós precisamos qualidade em educação. E nós, infelizmente, nesses últimos tempos a gente viu nossa educação municipal ela ter uma queda nos índices, né? E isso é reflexo dessa má gestão municipal, é reflexo direto da má gestão municipal diante dos fatos que são enfrentados nas escolas e diante desse descaso e desse desrespeito com a categoria dos professores do município de Santa Rosa, ao simplesmente ignorar o que a lei determina. Mas nós vamos buscar essa reparação. É uma lei que vem desde 2008, vai completar 20 anos daqui a pouquinho. É uma vergonha ainda essa lei não estar sendo implementada na sua íntegra, né? É uma vergonha termos municípios buscando maneiras via justiça de não estar cumprindo isso. Mas isso a gente já debateu em outros programas também, né, doutor Sávio? Exato. Então agora eu acho que temos que ver o lado positivo, né, que é esse entendimento judicial, e acreditar que a partir de agora aí vamos ter uma mudança com relação a esse assunto e que possamos vir aqui em outro momento e relatar, né, os cumprimentos, né, que houve implantação, enfim, que a coisa voltou para o seu andar normal. Acredito que sim, em breve a gente terá essa notícia para passar para os nossos colegas. Doutor Sávio, muito obrigado aí pela participação. Obrigado, um abraço para todos. Ronaldo, também aí um agradecimento todo especial por fazer toda essa parte técnica aí conosco. E a cada um dos servidores também um forte abraço aí, agora com esses dias frios aí fica mais caloroso ainda. Então, grande abraço e até o próximo programa.